O Sionislam para um dia poderoso. Bem, hoje vamos discutir a falta de ajuda dos Estados Unidos. Aqui, por um lado, parece que eles estão se afastando, por outro lado, aprovam leis sobre ajuda. Enfim, vamos analisar isso hoje. A situação lá não é simples. Estamos aqui com o Papa Neslam Nosti Juan, continuando nossa reportagem sobre todas essas coisas complicadas. E antes de começarmos, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá na Ucrânia. Bem ali, bem na querida Ucrânia, como dizia Shevchenko. Na querida Ucrânia, justamente naquelas terras que foram celebradas por muitos escritores e poetas, continuam a maltratar as pessoas. Ou seja, os caçadores de pessoas chegaram a uma aldeiazinha de 3 casas e começaram a prender os homens bem ali na estrada de terra. E para que as mulheres não atrapalhassem, elas também apanharam. Aqui, enfim, aconteceu de tudo. Foi um minuto inteiro. Infelizmente, pelas regras do YouTube, não posso mostrar esse vídeo inteiro. Mas posso sim. No meu canal do Telegram, aponte a câmera do celular ou tablet para o QR Code e acesse. Ou, se você está me assistindo de um dispositivo móvel, aqui na descrição do vídeo tem um link direto para o canal do Telegram. É só clicar e você entra direto lá. Mas eu posso mostrar na íntegra para vocês quais jogos as crianças estão brincando agora nas caixas de areia ucranianas. Os tempos são esses, então as brincadeiras das crianças também mudam. Oi, e você quem é? Ah, você é o quê? É um Atski. Atsk? Bem, já pegou muita gente. Bem, em uma semana, isso tudo nos meus dias de folga, só em uma semana. Bem, umas 10, 15 pessoas. Continuação, umas 10, 15 pessoas? Sim, é verdade que pagam por pessoa? Não. Não é? Então faz só pela ideia, Lucas, entendi. Tudo bem, se cuida, amigo. Então é isso, balaclava. Pronto, no inverno, contavam sobre a balaclava que as orelhas dos gatinhos do centro de comando e dos militares do centro territorial de recrutamento congelam. Narizinhos. Por isso eles usam balaclavas. O que congela neles com mais de 40 graus, sinceramente, eu não sei. Mas claramente, não é aquilo com que eles pensam. Ah, e então a criança tem esses tipos de brincadeiras. Acho que não é a primeira, nem a última vez. E o que mais? E também tem o magnífico Kuleba, que fala de tudo um pouco. Kuleba. Esse é um ex-combatente de Cherenkov das Lopatas. Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, que agora fala de tudo. Por algum motivo, não tem 3 filhos. Nem nenhum daqueles problemas de desenvolvimento. Mas por algum motivo, ele não está sujeito à mobilização. Enfim, tudo isso é muito estranho. Na Polônia, isso é só o começo, ainda nem é o auge. Putin passou a adotar essas histórias recentemente. Isso é sobre a Polônia, é sobre o fato de que a atitude em relação aos ucranianos está piorando na Polônia e há muitos vídeos mostrando ucranianos sendo espancados, perseguidos ou insultados lá. E então, no meio de um campo aberto, por algum motivo, Kuleba e seus colegas decidiram se pronunciar para expressar sua valiosíssima opinião sobre o problema. Ele afirmou que, se a Ucrânia cair, Polônia e Hungria receberão terras históricas, mas o Ministério das Relações Exteriores da Polônia já respondeu que não precisa de nada. Ao conversar com eles, você achou que eram sinceros ao dizer que não querem nada da Ucrânia ou ainda percebe ambição imperialista? Não, eu não acho que a Polônia esteja buscando qualquer tipo de conquista territorial, conquistas na Ucrânia. Orbán gostaria, mas eu teria até medo de falar sobre isso em voz alta. Por que Kuleba não está se pronunciando de novo? Normalmente, Kuleba atua como entrevistador e eu sou o entrevistado do lado da minha esposa. Ou seja, Kuleba. Uma mulher entrevista Kuleba, o homem, e depois eles aparentemente trocam de papel. Interessante. Enfim, tudo isso é realmente impressionante. Agora vamos falar dos Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos de repente demitiram o general responsável pela ajuda à Ucrânia. É assim que acontece. O Ministério da Guerra dos Estados Unidos percebe o caráter pacificador desse departamento. Afastou do cargo o comandante do 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos, Charles Costanza. Costanza foi afastado 2 meses antes do término oficial de seu mandato. E de repente, agora a CIO ajuda à Ucrânia está bloqueada, porque não há uma nova pessoa para comandar tudo isso. Sua demissão coincidiu com o afastamento de mais de 2 dezenas de pessoas de suas funções. Oficiais de alta patente, sem explicação dos motivos. A demissão do general talvez não tenha um pano de fundo político, mas estão sob sua responsabilidade a liderança das forças terrestres e a coordenação das operações na Europa. Além disso, essa unidade coordena a ajuda americana à Ucrânia. Então, temporariamente, a Ucrânia aparentemente ficou sem a ajuda americana e,
Além disso, os Estados Unidos também proibiram a realização de algumas operações. Aqui está escrito que a Ucrânia está envolvida. A Ucrânia fez um acordo com os Estados Unidos, mas nós sabemos o valor desses acordos. Que tipo de acordos são esses e como eles são feitos? A Ucrânia, segundo nos informam, concordou em não atacar alguns petroleiros e infraestruturas que não são russos, mas que são críticos para a exportação do petróleo do Cazaquistão. A Ucrânia se comprometeu a se abster de atacar aqueles navios que se dirigem ao terminal em Novorossiysk, enquanto esses navios não transportarem cargas russas. Como é possível determinar se um navio transporta cargas russas ou não, eu não sei. Talvez agora estejam trabalhando telépatas, que são capazes de penetrar na mente dos passageiros e da tripulação desses navios e decidir o que há lá. Talvez estejam transportando algumas cuecas da Rússia para Novorossiysk, ou melhor, do Cazaquistão para Novorossiysk, ou algo assim. No geral, essa situação é estranha e complicada. A Ucrânia estabeleceu pontos de comunicação para que navios e remetentes comerciais transmitam informações e garantam uma passagem segura, disse um funcionário americano. Por que os funcionários ucranianos não fizeram a mesma declaração é absolutamente impossível de entender. Kiev continua em contato próximo com empresas americanas e com a administração Trump sobre questões relacionadas à segurança e proteção da navegação comercial. Mas, de repente, a Ucrânia passou a atacar navios com esse mesmo petróleo, e o Cazaquistão ficou extremamente insatisfeito. E o Cazaquistão, aparentemente, é um país amigo da Ucrânia. Mas aqui, sabe como é? Faz os seus pagarem para assustar os outros. Por isso, os americanos decidiram entrar no jogo e temporariamente manter esse confronto fora das ações atuais da Ucrânia. Agora, a discussão não está mais no Senado dos Estados Unidos, mas na Câmara dos Representantes, sobre a mesma lei do Graham sobre sanções contra a Rússia, e foi aprovado pelos Estados Unidos, ou talvez ainda no Senado. E esse documento prevê um endurecimento real e acentuado das restrições contra ambos os países, tanto a Rússia quanto o Irã. O projeto de lei já foi enviado à Câmara dos Representantes, que está em recesso. A votação só ocorrerá após o retorno dos deputados, provavelmente em setembro. Interessante que na Ucrânia os deputados também estão de férias, como se não tivessem o que fazer, e os gestores do Narida já estão no poder pelo 7º ano seguido. Maravilha, maravilha. Zelensky já reagiu agora às sanções dos Estados Unidos contra a Rússia e o Irã, que ainda não existem, que ainda estão sendo discutidas. Mas Zelensky já reagiu e declarou que está tudo ótimo. Está muito grato ao Senado dos Estados Unidos e a todos que apoiam a Ucrânia. A aprovação do projeto de lei de Lindsey Graham sobre sanções à Rússia e ao Irã aumenta a pressão sobre o agressor para encerrar a guerra insana da Rússia contra nossa independência e povo. E Zelensky declarou diretamente que a pressão econômica é o instrumento mais eficaz para aproximar as negociações. E, claro, continua usando a citação desse personagem. Este é o atual ministro das Relações Exteriores com um transporte blindado de pessoal portátil na cabeça. Essa citação se chama Pisius Rengs. Seja lá o que isso signifique, a pronúncia do original foi mantida. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia domina extremamente bem todos os idiomas, exceto inglês, ucraniano e russo. Resumindo, quando esse cara fala e tenta dizer alguma coisa, até em ucraniano isso soa estranho. Mas é uma pessoa maravilhosa, isso não se discute. Depois, novamente, as sanções parecem ser adotadas, mas até setembro seu destino permanece incerto. Por outro lado, as promessas de Washington ficaram no ar, e Moscou intensificou os ataques. Quem informa é o Atlantic. O otimismo em torno da Ucrânia, nos dizem, que vinha crescendo desde o início do ano, desapareceu em poucos dias. Na reunião, Trump não concordou em transferir o sistema Patriot adicional. Aparentemente, ele declarou: "Vocês aí já têm muitos desses Patriots de barbearia, vários pritulas, schmutz, tostolobics, todo tipo de gente. Para onde você cuspir, vai acertar um patriota. Por isso, não precisam de mísseis Patriot, ainda mais com flamingos voando por aí. Lá eles já estão lançando alguns mísseis novos. Quero dizer, não estão lançando exatamente mísseis, mas sim orçamentos, e aí no fim das contas fica tudo ótimo." Além disso, cadê aquele tal de Trump? A promessa de permitir que as empresas ucranianas produzam os sistemas por conta própria. A Ucrânia não vai receber nenhuma licença. E a Ucrânia ficou sem ministro da Defesa e sem embaixador em Washington. O embaixador, ou melhor, a embaixadora, a tal da Olga Stefanishina, se não me engano, está sendo acusada de corrupção. E de repente ela foi removida do cargo.
sendo que ela dizia que saiu por vontade própria, mas ninguém me avisou. E a corrupção dela era de apenas alguns milhões de grivnias. Apenas porque para esse pessoal, bilhões não significam nada. Aqui são só alguns milhões. Talvez ela tenha sido entregue para esses órgãos, como o NABU e o SAP, para mostrar que está acontecendo essa tal luta contra a corrupção na Ucrânia, que até mesmo a própria embaixadora foi colocada sob investigação. Mas na verdade, ninguém sabe de nada ainda. Já até estipularam um resgate por ela. Mais precisamente, uma fiança no valor de 6 milhões de grivnias. E tenho a impressão de que em breve, alguma empresa novinha em folha, com capital social de cerca de 1.010 grivnias vai aparecer. Isso dá mais ou menos $200. Vai comprar a autorização para libertar Stephanie Shin. Isso já ocorreu várias vezes, tanto com Ermak quanto com outros líderes influentes. Por isso, um acoberta o outro. E aqui, acho que não há motivo para duvidar. Eu e Juan não temos dúvidas de que vai ser assim mesmo. Quanto a outras notícias, depois das negociações a portas fechadas com Zelensky na Turquia, Trump prometeu suprir a necessidade da Ucrânia em defesa antiaérea. E aos jornalistas, ele descreveu o clima da conversa assim: naquela sala havia muito amor e muita união. Que tipo de amor e união pode existir em um ambiente fechado entre duas pessoas? Sinceramente, não sei dizer. Comentem suas versões dos acontecimentos. Como as almas dos presentes se uniam e se separavam por lá. No encontro desse mesmo casal apaixonado, ao que parece, Zelensky pediu ao Trump tão unido assim para usar sua influência pessoal sobre Elon Musk, cuja empresa SpaceX administra justamente o sistema Starlink. Kiev precisa acessar um sistema de satélites para direcionar ataques a baterias de mísseis russas. Eles atacam a capital e outras cidades. Mas Trump disse: bem, talvez, provavelmente, vamos ver. No momento não há uma decisão positiva. Segundo representantes, Musk continua discutindo com Fedorov sobre o risco de uma escalada maior da guerra. Apesar de Fedorov já não ser mais ministro da Defesa, mas sim, bem, um herói do Maidan de papelão. Agora na Maidan, pessoas se apresentam com cartazes de papelão pintados, e isso é apresentado como democracia. Zelensky chegou a perguntar certa vez: vocês conseguem imaginar, por exemplo, que na Rússia as pessoas saiam às ruas e comecem a protestar contra? Contra o quê? É absolutamente impossível entender. Mas hoje surgiu a informação de que um dos ativistas, um dos organizadores desse tal Maidan de papelão, que administrava um canal no Telegram com questões organizacionais, foi detido e enviado para as Forças Armadas da Ucrânia. Essa é a tal democracia. Ou seja, por um lado, aqui está o presidente, o próprio presidente, falando sobre como tudo é democrático. E além disso, não foi apenas um ativista preso pela polícia, mas vários de uma vez. Naturalmente, ninguém dos mais ou menos conhecidos que participou lá foi detido. Ninguém se interessou por eles, pois pode haver uma dinâmica que não interessa às autoridades. Já as pessoas comuns, eles prendem sem problema. Para os organizadores do Maidan, deixa pra lá, vai lá lutar. Então, não tem nada de divertido nisso, claro. Próximo. Aqui, ao que parece, a Federação Russa teria planejado um ataque aos países da OTAN. Essa mesma OTAN que, na verdade, está aos poucos se desfazendo. Parece que é necessário conquistar os países. Aqui temos o Wall Street Journal, afirmando que Putin vai decidir testar a força da OTAN, com um ataque limitado a um país da aliança, sem esperar o fim da guerra contra si e a Ucrânia. Até pouco tempo, em Washington acreditavam que Putin não atacaria a OTAN enquanto lutasse na Ucrânia. Mas essa avaliação mudou no início do ano. O motivo? Putin está sendo cada vez mais pressionado na linha de frente. Isso nunca tinha acontecido antes e agora está acontecendo de novo. Putin, pressionado na linha de frente, segundo o jornalista deste veículo, exige uma vitória. Drones ucranianos causam danos crescentes ao exército russo e ao setor de petróleo, enquanto tropas russas avançam mais devagar e sofrem grandes perdas. Por isso nos dizem, é provável que Putin ataque algum dos países da própria OTAN. E daí, pra quê? Bem, para mostrar a superioridade russa. Sinceramente, não entendo o motivo. Isso já ficou para trás faz tempo. Uma hora Putin ataca a Polônia, depois a Estônia ou algum dos outros países bálticos, mas já faz 5 anos que ele está atacando, pelo que me lembro. Agora, quanto à Ucrânia, a Ucrânia realmente está realizando uma série muito ampla de ataques por toda a Rússia. E agora tanto a refinaria de Syzran quanto a de Ilsk estão sob ataque. Eu até tenho um vídeo de todo esse processo e aqui deixa eu mostrar para vocês. Está pegando fogo muito forte. É preciso considerar que isso está quase no horizonte. Ou seja, não dá para apagar as chamas com 1 ou 2 caminhões de bombeiros.
É algo extremamente grande. Sobre a escala, aqui nos contam com mais detalhes. Na noite de 8 de agosto, drones das forças de defesa atacaram simultaneamente duas refinarias de petróleo russas, conhecidas pela sigla russa NPZ. São elas, a de Syzran, na região de Samara, e a de Ilsk, no território de Krasnodar. Incêndios começaram nas instalações. A primeira mensagem chegou por volta das 3h. Depois tudo começou a se espalhar. As instalações ficam a cerca de 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E essa já não é a primeira vez que essas refinarias são atingidas. Elas estão sendo destruídas gradualmente. Além disso, continuam os ataques contra Wildberries. E agora a falência desse próprio Wildberries provavelmente não está longe. Porque, bem, se os depósitos com os produtos estão sendo destruídos, pagamentos já estão sendo implementados por lá, ao que tudo indica. E isso é chamado de seguro contra ataques de drones. Pagam no máximo 50 mil rublos pelo que eu vi, mas no geral, também não tem nada de bom nisso. Então é isso. Agora vamos dar uma olhada na opinião dos líderes influentes. O que será que eles estão planejando por lá? Faz tempo que eles não nos agradam com opiniões objetivas e com suas mentes mais geniais. Ilinski dá as boas-vindas a todos no estúdio desses poderosos líderes. Certo, vamos ouvir os palhaços. Com a palavra, camarada. Sim, e aqui temos os primeiros a chegar. Também temos aqui o deputado Barna, que chama os ucranianos de recurso. Ele sempre aparece filmando de algum carrinho e finge que não está ajudando os militares. Só o KNBU está do lado do motor. Bem, aqui temos o Barna do lado do motor também. Ele vai anunciar a mobilização de 300 a 500 mil pessoas. Barna faz uma cara séria. Olha fixamente para a câmera para parecer um verdadeiro deputado. Ufa! Obrigado, vamos consertar. Bem, eu estou confiante de que nada disso vai acontecer, porque hoje as possibilidades de mobilização na Ucrânia acho que são altas o bastante para que... O recurso de mobilização. Mas também tem aquele personagem que está há 7 anos sem fazer nada, recebe salário e fala sobre seus eleitores como se fosse um recurso de mobilização. Olha só que deputados dignos. E sobre sua pátria lá. Falar sobre seus próprios cidadãos compatriotas. Recurso de mobilização. Eram pessoas. Viraram recurso de mobilização. Україну на всіх фронтах. Головнокомандувач Драпатий, він має дуже багато характерних рис, які в минулому проявляли його. Um ato falho freudiano. Eles xingam com tanta frequência que você vê que o palavrão escapou da mente dele, independente da vontade do próprio Barna. Pois é, como pode ser assim? Vamos ouvir novamente esse momento especial sobre você. Характерних рис, які в минулому проявляли Orador nato. його особистісний героїзм, а сьогодні йому таких самих треба хлопців і дівчат об'єднати. Буде, очевидно, і наша... Sobre Proiavliato, sim. Muito bem. Muito bem. E depois ainda tem o general Krivonis, que continua chamando de evasores os cidadãos ucranianos que não querem morrer. Ele mesmo, no vídeo anterior, apareceu em frente à lareira em sua casa. Ou seja, você pode julgar o nível de conforto do ex-general e dos ucranianos comuns. Ele cobriu a lareira com a bandeira da Ucrânia e fala novamente dos evasores, sendo um deles, já que não vai para o exército. Tipo general, mas o Zelensky o ofendeu. Por isso ele fica em casa e não vai a lugar nenhum. Ele fala, eu até lutaria aqui, mas E fica sentado em frente à lareira, provavelmente se aquecendo no verão. Mas todos os outros evasores, exceto ele mesmo, é como aquele ex-ministro dos transportes, Omilian. O nome do personagem é Omilian. Ele tentou implementar o Hyperloop com Elon Musk, mas acabou apenas organizando fluxos financeiros para alguns lugares. No final, tirou fotos lá na linha de frente, com a perna enfaixada, contava que tinham quebrado o osso dele, e depois fugiu para o Reino Unido, quando abriram um processo criminal contra ele, justamente por evasão, e agora ele conta isso para todo mundo. Ele não é evasor, mas os outros são. Esses caras simplesmente têm isso. O processo de pensamento deles simplesmente não combina. Eles têm dois fluxos de pensamento paralelos, nesse gânglio entre as orelhas. O primeiro, eu não sou evasor, todos os outros são. Como é que isso não entra na cabeça deles? Mas que falassem de outra coisa. Eu não entendo. Eles não são responsabilizados pela candidatura, pela responsabilidade? Só porque mudamos o sobrenome. 2 líderes do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, da comunidade ucraniana. Isso não trará responsabilidade nem mudará a postura cívica quanto à vontade de defender o país. Como tínhamos milhões de ucranianos, assim continuarão.
e fala sobre os que evitam o serviço militar. Li a história de um general russo, ainda da época do Império Russo. Ele caiu em desgraça com o imperador. Já não lembro qual. Me perdoe, não sou tão especialista em história. Ele foi servir como oficial subalterno comum, talvez até soldado, pois disse: "Desculpe, não posso ficar em casa." Enquanto isso, ficamos aqui esperando as coisas melhorarem, comendo bem. Temos uma lareira de mármore, dizemos que os outros evitam o serviço militar? Pois é, parece isso mesmo. Com essa mentalidade, claro que haverá vitória. Quando todos os civis são chamados de evasores, falam sobre como os militares vão chegar e lidar com os civis. Já houve mais de uma ou duas ameaças desse tipo. Falam que são verdadeiros czares, cossacos, e que Deus me livre de um civil sentar à mesma mesa para almoçar com eles, enfim. Já nunca mais vai ter nada de bom, eu acho. Os Bucalinati não estão nem aí para esses sobrenomes. Eles só pensam no próprio traseiro e se escondem atrás da saia da mãe. Sobrenomes. Ou perto das lareiras. Enfim, é isso aí. Então é assim, neste lindo sábado, mandamos um alô para vocês. Com Juan, cujo sombrero está ficando cada vez menor. E desejamos um bom dia. Tchau para todos. Veja, é simples matemática. Se a Rússia convocar mais 500 mil pessoas à pergunta às autoridades, será como mobilizar a mesma quantidade de pessoas para enfrentá-los. Precisaremos responder com grupos fortes e reservas prontas para reagir. É um desafio nacional e devemos estar totalmente preparados, tomar decisões e comunicar à população, explicando que esses desafios existem. E já precisamos ter um plano sobre o que fazer com isso.